você trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo do versículo 16 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 26. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos encontrar para que nós possamos estar lendo juntos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todo encontrado, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Graças a Deus, todos encontraram. Então vamos ler, irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta está seguindo Paulo e a nós clamava, dizendo: Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disse: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem um costume que não são lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou ainda contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los e com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançou na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. E qual tempo recebido tal ordem, os lançou no cálice interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos a escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas todas as... Vamos ler, igreja, 25 e 26, vamos repetir comigo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as... Amém, louvado seja o santo nome do Senhor. Pode tentar tomar seu assento, espírito de oração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, esses versículos a qual nós acabamos de ler, nós sabemos que Paulo ele estava em uma de suas missões. A Bíblia vai dizer que Paulo, à noite, ele teve uma visão, a qual se apresentava para ele um varão que rogasse ele que passasse a Macedônia para ajudá-los. A Bíblia diz que depois de ter essa visão, Paulo ele parte, louvado seja o santo nome do Senhor, para a Macedônia, para concluir aquilo que o Senhor havia chamado ele para anunciar o Evangelho. Sabemos que Paulo, aleluia, a intenção de Paulo não era ir para Felipe, a intenção de Paulo era ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus, ele muda o trajeto da caminhada de Paulo. Agora o Espírito de Deus conduz Paulo até a Macedônia. Paulo queria seguir o seu caminho, mas a palavra de Deus nos diz em Isaías 56, 8, que os nossos pensamentos não são como o seu, os nossos pensamentos não são como o meu pensamento, Deus dizendo. E os vossos caminhos não são como o meu caminho. Porque quando nós decidimos caminhar com as nossas próprias pernas e nos nossos caminhos, os nossos caminhos muitas das vezes vai nos trazer angústia, vai nos trazer a perdição. Porque lá em Provérbios 14,
Porque Paulo agora entende, meus irmãos, que ele não deveria seguir o seu caminho, porque Deus não é um Deus que trabalha de qualquer maneira, Deus não é um Deus que trabalha, aleluia, de qualquer forma ou por acaso. Nosso Deus é um Deus que trabalha com propósito, e se tem propósito, louvado seja o santo nome. Também tem, meus irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor, vitória. Deus é um Deus que trabalha, fala com o seu irmão do teu lado, Deus é um Deus que trabalha com propósito. E se tem propósito, tem processo. Paulo agora, meus irmãos, entende o propósito. E o propósito, meus irmãos, nós deveremos entender, aceitar e confiar. Paulo agora entende o propósito, meus irmãos, aceita o propósito e confia no propósito. A Bíblia vai dizer que Paulo agora se encontra em Filipos. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. Macedônia era uma cidade da colônia romana, aonde ali se habitavam alguns judeus. Paulo agora está nessa cidade. Mas ali na Macedônia, o cristianismo ele não é bem-vindo. Ali era proibido evangelizar, pregar. Paulo agora, meus irmãos, vem ao conhecimento de Paulo que ali tinha alguns irmãos judeus, algumas irmãs. Ela saía de estado da cidade e descia para a beira do rio para se ajuntar às irmãs de oração para orar e fazer isso seu culto ali. Paulo toma conhecimento disso. E Paulo ele desce, ele sai da porta da cidade e vai, aleluia, unido com essas irmãs da oração. Cadê as irmãs de oração aqui? A Bíblia diz, meus irmãos, que para se ter uma sinagoga ali era necessário pelo menos 10 varões. Ou seja, não tinha os 10 varões. Porque as irmãs se juntavam fora da cidade para buscar a presença de Deus. E quando nós somos um povo voltado para Deus, não importa o lugar, nós chamamos a atenção de Deus. Aleluia! E aquelas irmãs estavam ali unidas em oração. Paulo em cima desce. Paulo estava ali concluindo, meus irmãos, aleluia, o chamado de Deus não o chamou, porque Paulo, aleluia, ele era missionário, aleluia, e o irmão e a irmã, onde chega, o crente, ele não anda, meus irmãos, sem propósito, o crente, ele não anda à toa. O objetivo do crente aqui na terra é salvar almas, é pregar o evangelho, dizer que o inimigo não presta, que Jesus salva, Jesus ainda transforma, Jesus cura, porque, meus irmãos, Jesus está voltando. Paulo entendeu, meus irmãos, o propósito, ele estava ali junto com as irmãs. A Bíblia vai dizer que ali tinha uma irmã chamada Lídia, que ali pedia por púrpura. E essa mulher era muito rica, irmãos. Mas Paulo começa a pregar ali no meio das irmãs. Lídia começa a prestar atenção. E Deus, aleluia, fala no coração de Lídia. Lídia, sua casa agora se batiza. Paulo ganha uma família para Jesus. Meus irmãos, enquanto eu e você estiver pregando, falando, anunciando a palavra de Deus, pode ter certeza que o inferno, ele não vai ficar de braço cruzado, ele vai tentar investir sobre a minha e sua vida, mas não te preocupe, o importante é aquele que te chamou, aquele que te chamou é fiel para te sustentar, no meio da dificuldade, no meio das lutas, no meio das provas, não importa, meus irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor, o processo. Não importa o processo que você está passando. Quem sabe você não entrou por essa porta nessa noite, irmã ou irmão, dizendo: por que está acontecendo isso comigo? Eu faço tudo certo e as coisas estão dando errado. Por que as coisas não andam? Eu quero te dizer, meus irmãos, que parece que tem gente que o céu está de nós. Nós oramos e parece que Deus não ouve. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você manter sua fidelidade, seus princípios, vier com o Senhor ele está te ouvindo, mas ele trabalha em silêncio. Ali Paulo e Silas, meus irmãos, salvam ali uma família. E a Bíblia diz que no sábado eles descendo ali para orar, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que ela trazia grande lucro para os seus senhores.
Ali tinha um demônio que possuía aquela jovem, um demônio do engano, irmãos. Porque muitos ali naquela cidade tinham aquela jovem, irmão Alex, como até uma menina divina, ou quem sabe até uma profeta. Porque muitas das vezes que aquela menina falava acontecia, e aquela menina, além de ela ser muito querida por todos, e os seus donos tinham um maior cuidado com ela, que era a fonte de lucro deles. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Hoje no meio evangélico é diferente, tem muitas pessoas com espírito de criação. Muitas pessoas que profetizam, irmão, na carne, porque a Bíblia diz que é do Espírito e sim que é do Espírito. Muitos estão caindo, muitos estão voltando para trás, porque o irmão fulano falou que ia acontecer e não aconteceu. É verdade, o irmão falou foi Deus. Porque quando Deus ele fala comigo, com você, agora das drogas, da perdição, da violência, que me resgatou, meus irmãos, da cocaína, da cachaça, agora era um homem violento, irmãos, enfrentava 6, 7 polícias, mas não era eu tinha vergonha de demônio sobre a minha vida. Mas quando Deus fala, não, você vai ser um pregador, alguém disse para mim um dia, eu falei, essa mulher é doida, eu não sei nem ler, eu tenho raiva de mente. Mas a palavra de Deus fala lá em Número que o Senhor Deus tem um inimigo, nem o filho do homem que se arrependa. Às vezes você tem pessoa lá dentro da sua casa que está passando o processo que eu passei, e você encontra essas portas estão lá, mas não importa o processo, o importante é o resultado do propósito. Não importa o processo, irmão Alex. O importante é o resultado do propósito. Porque Paulo ensina agora, ele liberta ele batiza uma família, e aquele espírito, irmãos, ele se sente incomodado, porque quando um homem ou uma mulher de Deus chega no lugar onde tem algum espírito maligno, esse espírito se sente incomodado, porque a Bíblia diz que nós somos o sol da terra, a luz do mundo e o sol da terra. Então, onde a terra vai se incomodar. Porque se nós apagar todas essas luzes, nós não vai ter escuridão na terra. Mas quando acende uma luz, irmãos, a escuridão já não tem mais poder. Então, Paulo ali, cheio do Espírito de Deus e Silas, Paulo não fala nada, igreja, Paulo está passando. Mas o Espírito que estava naquela mulher, ele viu que Paulo ia chegar para acabar com a farra dele. Através da palavra do Senhor. O Espírito se sente incomodado, agora o Espírito ele acompanha Paulo, aquela mulher, aquela jovem, aquele Espírito daquela jovem, Paulo ensina ele começava a ansiar para gritar. Estes homens que anunciam o caminho da salvação, é filho, é servo de Deus Altíssimo, começa a gritar aquilo ali, todo mundo diz, irmão, começa uma perseguição, porque o Espírito está usando uma estratégia, né? O espírito maligno dele fica doido de mim para me parar e te parar, irmãos. Mas nós temos que entender, meus irmãos, o propósito. Paulo entendeu o propósito. Então começou aquele espírito perturbar Paulo. E Paulo um dia ele perturbou, ele volta e diz: foi em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. E aquele espírito saiu na hora. Porque é assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Porque Deus te deu, irmão. Deus te deu, meu irmão. Levanta a tua mão. Poder e autoridade contra os demônios e enfermidade, em nome de Jesus, irmão. Você é autoridade espiritual dentro da sua casa. Não aceite esses espíritos que têm feito farra dentro da sua casa. A partir de hoje, toma atitude como Paulo. Chega e repreende em nome do Senhor Jesus Cristo, porque em nome de Jesus, irmão, a minha e a sua casa serve o Senhor. Ainda que você está aqui, você deixou seu filho no bar, o seu marido ou no mundo das drogas, mas nós temos que chamar a existência onde não existe, irmão. Nós temos que chegar em casa, bater os pés e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós temos que chamar a existência, rapaz. Porque às vezes a gente tem um culto, irmão. Chega em casa, o inimigo está fazendo farra. Por quê? Nós vivemos um culto da mesma forma e saímos da mesma forma, mas nós temos que pegar uma atitude, irmão. Nós temos que nos disponibilizar para o reino de Deus. Porque Paulo e Silas, meu irmão, Paulo, ele estava disponível ao reino de Deus. E quem está disponível ao reino de Deus, meus irmãos, vai passar por um processo. Muitas das vezes o processo ele vai nos trazer dor, o processo vai nos trazer agonia, vai nos trazer, aleluia, desprezo, açoite, tapa na cara, porque o processo é dessa forma. E o servo de Deus vive dessa forma, porque Jesus disse, meu irmão, em João 16:33, nos digo isso para que em mim
que Deus não está trabalhando, não, que Ele está trabalhando. Ele está visitando o seu filho lá na boca, Ele está visitando o seu marido lá naquele boteco, repreendendo esse espírito da bebida, esse espírito do giramundo. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Você e aqui não tem pessoa dessa forma. Graças a Deus. Mas nunca confie no Senhor. Deus, 99,9% do Deus não aceita. Não aceita. Se eu entrar por essa porta, independente de culto de libertação, culto da família, culto de milagre, que seja, se eu deixar tudo dominar meu coração, Deus não trabalha. Eu te garanto isso aí, eu te aprovo você dentro da Bíblia. Você lembra, Alex, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor levou aquela estátua de ouro, olha que ali, irmãos, tinha muito judeu ali, né? O povo tinha sido trago lá cativo, então estava judeu, o povo judeu estava tudo prostrado diante da imagem, né? Os prefeitos, os presidentes, pessoas de alta sociedade estavam ali prostrados. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles achou por bem não prostrar diante daquela imagem. Nabucodonosor mandaram trazer aqueles jovens e diz: olha, se vocês não prostrarem e adorar a imagem, já fiz o decreto, está assinado, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, e quem que vai vos livrar da minha mão da vida fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego viveu que 88 digo: olha, nem precisamos te dizer sobre essas coisas. Eis e o meu Deus vai nos livrar da fornalha e também da sua mão. Confiança no Senhor, irmãos. Confiança no Senhor, irmãos. Aqueles irmãos, o nosso irmão Sadraque, Mesaque e Abednego estava ali, meus irmãos. A sentença de morte estava assinada. Mas a confiança no Senhor, irmãos, é tremendo quando a gente confia no Senhor. Sadraque, Mesaque foi lançado ali, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, o quarto homem, não é o quarto homem. O quarto é muito clichê. O primeiro homem, que Jesus sempre é o primeiro. Ele já estava lá esperando o teu servo, irmão. Aleluia! Porque se ele se prostrasse, irmão, o negócio não é eu e você prostrar diante da situação. A Bíblia dizia que quando Paulo e Silas, meus irmãos, quando Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, aquilo ia trazer um dano muito grande para Paulo. Os seus senhores viram que a fonte do seu dinheiro foi embora. Então aquela jovem, meus irmãos, ela era escravizada duplamente. Ela era escravizada pelo homem, que ela era uma escrava, ela tinha seus senhores, e ela também era escravizada por demônios. Ela era escrava duplamente. Quantas pessoas não estão sendo escravas aí fora, irmãos? E nós passamos, às vezes está caindo na porta do bar, ou às vezes está caindo no meio da rua, não tem coragem de acordar e dizer: Jesus te ama, meu querido. Jesus tem uma obra na sua vida. Levanta, vamos caminhar junto, porque, irmãos, tem pessoas em cativo, mas se Deus me deu autoridade, nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos concedeu. E Paulo usa, irmão, mas ali os seus senhores prendem Paulo, vou acelerar um pouco, meus irmãos, prendem Paulo e Silas e levam a praça pública diante dos magistrados e diz que esses homens estão pregando coisas que não são lícitas, que nem é do nosso costume, sabendo que nós somos romanos. Então a Bíblia diz que os magistrados rasgam a roupa daqueles homens e açoitam ele, manda açoitar e lançar no cárcere, na prisão. A Bíblia diz que os magistrados dão uma ordem ali para o carcereiro para guardar a vida, guardar aqueles homens. Os carcereiros naquela época, irmãos, qualquer coisa, qualquer bandido ali que fugisse, prisioneiro, ou eles pagavam a própria vida para a sentença que o prisioneiro tinha. Então era uma responsabilidade muito grande para o carcereiro. E a Bíblia diz que eles foram açoitados, irmãos. Rasgaram a roupa e açoitaram eles. Mas eu quero te dizer uma coisa. Paulo e Silas, meus irmãos, eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam fazendo o bem. Muitas das vezes nós fazemos o bem, irmãos, nós pregamos, e nós recebemos açoite, irmão, humilhação, perseguição, pessoas que maldizem sobre a nossa vida. Mas o maior é que mas o importante que nos justifica é o Senhor, irmãos. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que te justifica. Paulo e Silas foram julgados no calabouço, pastor. Foi julgado no calabouço, meus irmãos, é a prisão subterrânea, aonde não tinha janela, não tinha ventilação, ali onde tinha água podre,
Silas tinha todo motivo de questionar, pastor, a Deus, de murmurar, de dizer, Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, por que eu estou nessa situação? Por que está acontecendo isso comigo? Meus irmãos, Paulo e Silas não estavam naquela situação porque eles pecou, não. Às vezes você está passando por situação, tem pessoas achando que você está nessa situação, é porque você pecou, mas eles não entendem o processo, eles não entendem o propósito de Deus na sua vida. Paulo e Silas tinham todo motivo de murmurar, mas Paulo e Silas passou por seus processos com boca fechada, há tempo de calar, há tempo de falar. Paulo naquele tempo era o momento dele calar, porque quando você está sendo açoitado, humilhado, por pregar o Evangelho, de salvar a alma, meus irmãos, não acha você não que Deus não está olhando, não, porque a palavra de Deus diz que aquele que te guarda não bosquelejará, ou seja, aquele que me guarda, que guarda a sua casa, a sua família, ele não dorme, ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo o que você está passando, ele está vendo a humilhação que você está passando. Mas aguenta o processo na live, irmão. Vai ter um momento que você vai falar. Olha esse Deus, meus irmãos, eles deram uma palavra. Eles estavam ali naquele lugar. Glória, meus irmãos, que eles não foram nem jogados ainda. Eles nem teve julgamento. Pegaram eles e lançaram. Eles ainda tinham que ter um julgamento. E naquela época não é igual hoje, não, irmão. A pessoa hoje mata aí, ela faz mal desordem aí, vai lá, paga a fiança, sai, ou então chama um advogado. O advogado vai lá, liga, a pessoa responde em liberdade. Mas eles não tinham advogado homem, mas eles tinham aquele advogado fiel, o nosso Deus. O nosso advogado que não fala, irmão. O advogado homem, ele tem que ser um limite, cara. O advogado homem, ele tem que ser um limite ao respeito, aleluia. Os majestados, ao respeito do trabalho importante na sociedade. Mas que seja um médico, ou seja um advogado, ele tem seus limites. Vai chegar um tempo que o advogado vai falar para mim, impossível. Mas Paulo e Silas estavam ali, irmãos, com o coração dizendo assim: negue dentro do seu coração, Senhor, faça na minha vida o que o homem não pode fazer. Tem momento que eu e você, meus irmãos, a pessoa passar para o Senhor, faça na minha vida, faça na minha casa, faça na minha família, na minha saúde, na minha finança. Faça, Senhor, o que o homem não pode fazer. Paulo e Silas estavam ali, irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, nós murmuramos porque nós não entendemos o propósito. Porque se nós entendemos o propósito, nós vamos saber que dentro do propósito tem processo, irmão. Tem processo. Jesus passou por processo, irmão. Ele tinha um propósito de nos salvar. Ele passou por seus processos calados. Mas só que quando chegou naquele dia, ele disse: Senhor, já está acostumado, já está pago o preço dos meus filhos. Irmãos, Paulo e Silas estavam ali, irmãos, na prisão. Mas o crente, meus irmãos, quando ele abre a boca é para chamar a atenção de Deus. A Bíblia diz que perto da meia-noite, irmãos, Paulo e Silas começam a adorar o Senhor, cantar o hino e louvar o Senhor. Quem sabe eles não estavam louvando assim: porque Ele vive, posso ver no amanhã. Imagina você estar na prisão. Porque Ele vive. E os outros presos ouvindo, irmãos. E outros orando, falando: Senhor, obrigado por essa luta, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa satisfação de estar aqui nesse lugar. Irmãos, porque tem momentos na nossa vida que a luta, meus irmãos, até a luta não está alegria, pastor. O que está alegria é assim, a luta, até a luta está alegria, por quê? Mas sabendo que depois da luta tem vitória, irmão. Porque tem gente que espiritualiza muitas coisas, acho que tudo é demônio, não é, não, irmão. Não foi demônio que não sou Paulo e Silas, é propósito de Deus. É o propósito que Deus tinha com eles aqui. É um propósito. Então, Paulo e Silas começam a orar ao Senhor. A Bíblia diz que de repente foi um grande terremoto, irmão. Porque o Senhor nos responde com terremoto. Deus vai tremer a base da sua casa, irmão. Aquilo que está desorganizado, a hora que você chegar na sua casa, vai estar organizado, irmão. Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar o cenário lá na sua família. Vai ter libertação no nome de Jesus. Aquele que você não ia te perder, perdendo nada. Aquele que a sociedade falava, irmãos,
aquele ali não tem jeito de nada. Tal torto nasce torto e morre torto. Aí a pessoa fala as coisas sem saber, sem sentido, né? Temos que perdoar, irmãos, porque eles estão tendo a ignorância. Mas quando alguém dizer assim para você, o seu filho não tem jeito não, porque pau torto, nasce torto e morre torto. Aí você pode só falar assim, ó, o pau torto pode nascer torto para quem não conhece o meu Senhor Jesus, porque o meu Senhor Jesus é carpinteiro, que você é todinho de madeira. É carpinteiro. Ele conserta o motor, galera. Ele conserta o motor de Deus. Ele é especialista em ser carpinteiro. Então pode ser que está para quem sabe, meus irmãos, aqueles presos falaram que eles é doido. Ele já foi preso por pregar o evangelho para louvando. Mas irmãos, quando eles começam a louvar, irmãos, chamar a atenção de Deus, Deus começa a reagir lá em cima. Por isso que eu falei que tem momento, mas tem canal que não tem que ser para a gente falar. E a nossa fala, meus irmãos, não tem que ser para debater com o nosso irmão, que a nossa luta é contra carne e sangue, é contra protestante, principal, é contra o demônio, o diabo, o seu demônio. Não somos contra as pessoas. Paulo tinha sabia que a luta de Deus não era contra as pessoas, era contra Satanás, era contra o inimigo, força maior. Então eles começam a clamar o Senhor no meio das minhas lutas, no meio das suas lutas, meus irmãos. Não fala nada não, vai para o seu quarto, fecha a porta e clama no Senhor, começa a entregar a sua casa, a sua família, na mão do Senhor. E a Bíblia diz que foram abertos, meus irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões e a prisão de todos. Observe, igreja, que o carcereiro tinha chave, mas quem abriu a porta foi Deus. Ei, pastor, o carcereiro tinha chave, mas quem abriu a porta foi o Senhor, quem quebrou os algemas é o Senhor, porque ele tem sabido fazer isso. Deus está quebrando, meus irmãos, todas as algemas que discípulos Satanás esta noite. Deus está abrindo todas as portas, igreja. Aonde você já entregou um currículo ali, parecia, aleluia, que nada ia dar certo, mas Deus está dizendo para a pessoa, você entregou um currículo nessa semana, colocar o seu currículo lá por baixo, porque, aleluia, o dono da empresa, ele tem empresa sobre as suas mãos, mas é o Senhor que abre a porta, o seu currículo vai chegar por cima, aí nessa semana você vai receber uma ligação, você vai subir e soltar para mostrar o seu testemunho, porque o meu Deus é um Deus que quebrar a cadeia, libertar os cativos, abrir porta, fechar a porta. O carcereiro viu, meus irmãos, aquela muvuca, ele vê que os presos não estão ali, ele pega a sua espada para tentar tirar a sua vida. Paulo diz: epa, não faça nada contra a sua vida, estamos todos aqui. Aleluia. Deus deu autoridade para Paulo entrar, mas ele não permitiu que Paulo saísse. A porta estava aberta, ele podia sair. Porque enquanto o propósito de Deus não cumprir na minha, na sua vida, você não pode sair. Às vezes você já está desanimado, então por essa coisa, Senhor, eu vou para a igreja, não tive uma resposta, vou sair da igreja, Senhor, eu dizei, meu propósito com você que não terminou, fica, aguenta mais um pouquinho. Quando Paulo disse isso, o carcereiro, ele mandou acender luz, e houve luz, eles estavam todos ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. O carcereiro, ele vê um movimento tão grande, ele vê a ação tão grande da parte de Deus, que ele fala assim: como eu faço você salvo? Paulo diz: se tu crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se nós cremos, irmãos, será salvo. Deus tem uma promessa, se tem promessa, tem um processo, aleluia, tem um propósito. Deus está entrando com salvação na sua casa, você crê? O propósito de Paulo ali, irmãos, Paulo e Silas, eles entraram na cidade, batizaram Lídia e sua família. Paulo e Silas expulsaram os demônios, porque Deus tinha um propósito de alcançar a família daquele carcereiro, irmão. Deus tem um propósito de alcançar a sua família. Às vezes o processo que você está passando é por isso, porque Deus tem uma promessa na sua família, e você é um líder espiritual na sua casa, o inimigo é de mim e você, querido. Mas acredita que isso é apenas um processo. Esse processo, meus irmãos, vai passar. E quando esse processo passar, você e a sua família vai cantar o hino da vitória. Porque Deus ele está salvando vida aqui nesta noite. Deus ele está libertando, irmão. Deus está entrando na libertação. Deus está quebrando os grilhões.
uma coisa firmeza, meu irmão. Se meu Deus, Ele mudou a minha vida, Ele muda a vida de vocês, de todos. Aleluia. Porque o objetivo de Deus é salvar mesmo, irmão. O inimigo, meus irmãos, ele tem uma grande fúria na sua vida, sabe por quê, igreja? Porque ele já teve lá em cima um dia. Ele sabe como é o céu. Ele sabe as maravilhas que está no céu. Nós conhecemos o céu através da Bíblia, irmão. E Ele não quer que eu e você conheçam a verdade, porque a verdade nos liberta. Porque, irmão, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvido ouvido, não desceu no coração como aquilo que o Senhor já preparou para aqueles que o amam. Então Jesus diz: não costumo no vosso coração, creio em Deus e creio também em mim, na casa do meu pai, muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei preparar lugar para vós, e quando eu ir preparar lugar para vós, eu voltarei e buscarei vós mesmos, para onde que estiver, esteja vós também. Então, irmãos, entenda nesta noite, o que você está passando é processo. Mas se você continuar firme na oração, muito causa efeito a oração do justo, amém? Coloque sobre os seus pés, glorificando o Senhor com a tua alma nesta noite.